Eminentes desembargadores e desembargadoras, aqui quem vos fala é Luiz Henrique Kuminek. Eu sou administrador de empresas formado pela FGV de São Paulo, trabalho atualmente como diretor da empresa Luto Curitiba e faço parte da diretoria do Sindicato das Empresas de Assistência ao Luto do Paraná. Com todo respeito, é preciso dizer que é infundada a narrativa sobre os supostos mercadores e anjos da morte, que como abutres ficariam abordando as famílias enlutadas. Há muitos anos, essa situação deixou de acontecer. Atualmente, a grande maioria dos atendimentos ocorre através dos planos funerários, que direcionam seus clientes às empresas funerárias conveniadas, para que o atendimento ocorra com a devida qualidade e sem custos para o associado. Foram-se os tempos em que era possível pegar o serviço no local do óbito, indo o agente funerário pessoalmente à residência do falecido, ao hospital ou a um local de acidente. Foram-se os tempos em que o agente funerário ouvia a frequência de rádio da polícia, do bombeiro, para saber onde tinha algum óbito para atender. Foi-se o tempo em que se usavam os chamantes, pessoas que recebiam comissão para indicar a funerária. Foi-se o tempo em que os carros funerários tinham giroflex, para poderem se deslocar com rapidez até o local do óbito, para chegar antes do concorrente e pegar o serviço. Isso tudo, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, é passado. Não existe mais, nem vai voltar a existir. Hoje em dia, em Curitiba, na região metropolitana e praticamente em qualquer lugar do país, se algum profissional funerário adotar essas condutas, ele será prontamente preso. Isso é consequência da atuação das autoridades, que fizeram seu trabalho de combater esse tipo de comportamento, e também do fato de que o próprio setor funerário percebeu que a sua imagem era em grande parte prejudicada por essa atuação deplorável, que isso não ajudava em nada o processo de luto das famílias e dava uma percepção de falta de competência e profissionalismo às empresas. E frente a isso, as empresas resolveram se profissionalizar e atuar mais fortemente com o atendimento através dos planos funerários, que é uma forma muito mais rentável de se operar e muito mais cômoda para o cidadão, pois chega a hora do óbito e já está tudo praticamente resolvido. Hoje, em Curitiba, segundo dados da prefeitura, mais de 60% dos óbitos são atendidos através de plano funerário. E qualquer irregularidade que ocorra, abusos cometidos por qualquer empresa, atuação de empresa fantasma, sonegação fiscal, má qualidade dos serviços prestados, como foi levantado, tudo isso deve ser combatido, mas combatido com os meios adequados à disposição do Estado. A fiscalização, a execução fiscal, leis, decretos que estabeleçam padrões mínimos de qualidade. Agora, o que está sendo feito nessa lei que está sendo julgada é o contrário. É a vítima que está sendo punida e não o agressor. O cidadão é quem terá o seu direito de escolha diminuído e as empresas competentes a sua demanda suprimida. As empresas transgressoras permanecem ilesas. Então, não aparenta ser o meio adequado para atingir o objetivo que a Prefeitura de Curitiba almeja, por mais nobres e legítimas que sejam as suas intenções. A consequência prática dessa nova lei é o favorecimento das empresas funerárias de Curitiba em detrimento do direito de escolha do consumidor usuário do serviço funerário. Pois até o ano passado, a família do falecido que fosse morador de fora poderia escolher qualquer empresa do Brasil para realizar o serviço. Agora, com essa nova lei, fica muito mais difícil ele poder optar pela empresa que bem entende, aumentando as chances que ele vai ter que cair no sorteio do rodízio de Curitiba, o que para a Prefeitura de Curitiba é muito conveniente, pois as funerárias do sistema do rodízio pagam até 21,3% sobre o faturamento bruto a título de outorga para os cofres municipais. Para entender as consequências disso, gostaria de respeitosamente ilustrar com um exemplo, considerando o serviço de translado, que é o valor que as funerárias cobram para transportar o caixão do falecido para além do município do óbito. Em Curitiba, esse serviço custa R$ 2,88 por quilômetro rodado. Na Fazenda Rio Grande, é possível contratar por R$ 1,20 por quilômetro rodado. Esses valores os senhores podem conferir na tabela de preços que constam no Decreto 699 de 2009 para Curitiba e no Decreto 2584 de 2010 para a Fazenda Rio Grande. Para que Vossas Excelências tenham noção, caso o falecido seja transportado de Curitiba para Cascavel,
a diferença seria aproximadamente R$ 1.700, contratando em Curitiba versus fazendo em Rio Grande, só no serviço de translado. Nesses dias de pandemia, esse valor certamente pode fazer a diferença entre a família conseguir pagar por um funeral digno ao seu ente querido, podendo sepultá-lo na cidade da família, ou ter que optar por um atendimento gratuito aqui em Curitiba e o falecido ser enterrado aqui, longe de seus familiares. Foi o que aconteceu com a família daquele caso que ficou famoso no ano de 2019, da falecida Daisy Lu Nazário Bester. Esta mulher era natural de Maracajá, município que fica próximo de Criciúma, em Santa Catarina, mas era usuária de drogas, moradora de rua aqui em Curitiba, e quando faleceu, seu corpo foi para o IML. A família veio de Maracajá para Curitiba para fazer a liberação e já tinha contratado uma funerária da cidade, onde moravam, para fazer o transporte da falecida de volta para Santa Catarina. Mas como não havia comprovante de endereço da falecida, porque ela era moradora de rua, a prefeitura trabalhou com a presunção de que ela era moradora de Curitiba, então teria que ser atendida pelo rodízio. Só que o preço da funerária da vez, que é o preço da tabela oficial aqui de Curitiba, esse preço a família não poderia pagar. Então, ao invés da falecida ser levada de volta para a sua cidade de origem, sepultada perto dos familiares, em Santa Catarina, ela teve que ser sepultada em jazigo de pessoa carente, aqui em Curitiba, no cemitério do Boqueirão, em outro estado. Nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o relato do irmão dessa falecida, que está numa matéria que saiu no portal W3 Notícias. Ele fala, abre aspas, depois de 3 dias lá, comendo mal, dormindo mal, eu abri mão e sepultei ela em Curitiba, no cemitério municipal do Boqueirão, fecha aspas. E mais problemas surgiram. Segundo o Rinaldo, as condições em que Daisy foram enterradas foram desumanas. Abre aspas. Fui largado pela funerária com o caixão na porta do cemitério e tive que carregar ele por cerca de 1 quilômetro de distância com pessoas estranhas que estavam ali e quiseram ajudar. Chegando ao lugar onde Daisy foi enterrada, um cheiro forte, gavetas mal vedadas e diversos insetos. Como se já não bastasse a tristeza de estar sepultando uma irmã, tive que passar por todo esse constrangimento. Fecha aspas. O serviço cedido pela prefeitura para enterrar Daisy causou uma revolta ainda maior na família. Abre aspas. Eu estava deixando o corpo da minha irmã em um lugar que não é nosso, dentro de um caixão cedido pela prefeitura. Minha irmã estava congelada, coberta com um pedaço de papel e suja de sangue, porque após passar pela necropsia não tiveram a capacidade nem de limpá-la. Fecha aspas. Esse é o relato deste senhor que foi atendido por uma funerária aqui de Curitiba e que causou todo esse transtorno. Com essa nova lei, isso será cada vez mais comum. Essa que é a realidade. As pessoas do interior terão dificuldade de contratar uma funerária que possam pagar e terão que contratar do rodízio. Ou não vão poder pagar e terão que ser sepultadas aqui em Curitiba, muitas vezes como carentes. Então, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, era essa a mensagem que eu gostaria de respeitosamente transmitir a vossas excelências. Espero que eu tenha contribuído para esclarecer o que ocorre de fato no sistema funerário e quais serão as consequências caso essa lei seja declarada constitucional. Muito obrigado pela atenção.